Olá, amigos, tudo bem com vocês? Se eu liguei aqui, está tudo ótimo. Que maravilha! Estamos de volta trabalhando o direito penal. O tema que nós estamos trabalhando, então, é a teoria geral do delito, teoria geral do crime. Lembrando, que para o conceito analítico, crime é um fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Nós estamos no fato típico, primeiro elemento do crime. E nós falamos sobre os elementos objetivos, falamos sobre a conduta, suas excludentes, sobre o resultado, sobre o nexo causal, sobre tipicidade. Falamos sobre o elemento subjetivo, que é o dolo, o elemento normativo, que é a culpa, um elemento híbrido, que é o préter dolo. Só que agora, amigos, chegou a hora da gente trabalhar uma figura importante que pode, em alguns casos, também servir como excludente. Olhem o que eu estou dizendo, em alguns casos, servir como excludente. E serve como excludente exatamente desses elementos subjetivos, normativos que a gente trabalhou. Do que eu estou falando? Eu estou falando, meus amigos, da figura do erro de tipo. Erro de tipo. Certo? Aqui está ele. Eu vou pedir a vocês, assim, muita atenção. Vou explicar por quê. Porque na graduação, por exemplo, é o tema que os alunos mais torcem o nariz. Porque entendem, que bobagem, que é muito difícil. Não é difícil, é um tema tranquilo. Em concursos, é o grande pavor. Mas eu repito para vocês, é um tema que não vai gerar problema. Desde que vocês prestem atenção, entendam a lógica daquilo que eu vou explicar aos senhores. Se vocês forem caminhando comigo, certo? Me derem a mão e irem comigo na caminhada, vocês vão entender muito bem o que é a figura do erro de tipo, certo? Vamos fazer isso então. Vamos começar como a gente costuma começar sempre as aulas. Vamos começar, meus amigos, com uma introdução. Vamos colocar aqui, vamos pisar firme, certo? No erro de tipo. Primeira coisa que nós vamos ver é onde está localizado o erro de tipo na lei. Onde a gente encontra o erro de tipo? E eu já vou adiantar a vocês. A localização está no artigo 20, caput, do Código Penal. Aqui está, artigo 20, caput. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver o que o artigo 20, caput diz para nós. Vem comigo. Vocês vão ver que existe aqui um título no 20 caput. Erros sobre elementos do tipo. E aqui nós vamos estar então diante do conceito, do enunciado. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. Então vejam como ele é uma excludente, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo ser previsto em lei. Aqui está. Como fala em excluir o dolo, significa que esse tipo de erro incide na essência do tipo legal. Então a gente sabe duas coisas aqui. Nós sabemos que nós estamos falando aqui no 20 de um tipo penal incriminador, não é verdade?
Vocês lembram qual é o sinônimo de tipo penal incriminador? Tipo legal, não é? Então, sabemos que são os incriminadores e sabemos também que incide na essência. Então, saibam que uma modalidade de erro, já estou adiantando a vocês, são os chamados erros essenciais. São aqueles que, então, podem excluir o crime. Então, aqui está, certo? A previsão legal. A previsão legal fala em erro. Agora, senhores, erro em relação ao tipo e ignorância em relação ao tipo, será que é a mesma coisa? Será que erro e ignorância é a mesma coisa? Na teoria, não. Na teoria, pessoal, o erro é uma falsa percepção da realidade que tu conhece. Isso é um erro. Tu conhece a realidade, certo? Mas tu comete um erro, uma falha quanto a essa realidade. Tu erra o alvo. Exemplo, o sujeito confunde um cavalo com um jumento. Isso é um erro. Ele sabe o que é um cavalo? Sabe. Ele sabe o que é um jumento? Sabe. Mas ele confunde o cavalo com o jumento. Isso é o erro. Na ignorância, nós temos o total desconhecimento. Vocês imaginam um indivíduo que foi criado na zona urbana por 15 anos, então ele não faz a mínima ideia do que é e como é um cavalo. Ou seja, nesse caso há uma ignorância do sujeito quanto a um cavalo, não um erro. Ele não vai confundir o cavalo com o jumento porque ele nem sabe o que é o cavalo. O fato, amigos, é que quando a gente trabalha o erro de tipo, não importa. O direito penal aqui, ele, na verdade, trata com igualdade, com equivalência os dois. Aqui pode ser tanto o erro quanto a ignorância. Os dois vão ter os mesmos efeitos jurídicos. Certo? Pegaram? Muito bem. Agora, o que é o erro de tipo, então? O que é o erro de tipo? Qual é o conceito que a gente pode dar? Com base em tudo o que eu falei para vocês, tudo que eu informei aos senhores, eu posso dizer a vocês que o erro de tipo é a falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo legal de crime. Aqui está. Essa falsa percepção da realidade, como eu disse para vocês, pode ser tanto o erro, quanto pode ser também a ignorância. Certo? Pode ser tanto a confusão, como o desconhecimento mesmo. Alguém vai dizer, professor, mas isso aí não quer dizer desconhecer a lei? E até onde eu sei, não se pode alegar o desconhecimento da lei. Não, amigos.
Nós não estamos falando em desconhecer a lei. Nós estamos falando em cometer um erro ou ter uma ignorância sobre um elemento do crime, sobre um elemento do tipo legal. São circunstâncias diferentes, certo? Isso a gente tem que cuidar. Por exemplo, vamos exemplificar aqui. Vamos supor, tá, que eu estou atrasado, eu pego a chave do meu carro, saio, abro a porta, entro no carro, ligo o carro, vou embora. Depois se descobre que aquele carro não era meu. Eu achei que estava levando o meu carro, mas não era o meu carro. Que conduta foi praticada? Foi essa aqui, ó. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. É o nosso artigo 155 do Código Penal. Embora eu tenha praticado essa conduta, eu cometi um erro. Aqui, ó. O meu erro incidiu no alheia. Se deram conta? Por ter incidido no alheia, nós estamos diante do erro de tipo. Isso é o erro de tipo. É o que vocês estão vendo aí. Se deram conta? Muito bem. Fizemos a introdução. Introdução realizada com sucesso. Saindo do número 1, o número 2 é bem rapidinho. É um adendo que eu preciso fazer aqui com os senhores. O número 2, nós vamos chamar assim, ó. Vamos chamar de erro de tipo. E crimes omissivos impróprios. Erro de tipo e crimes omissivos impróprios. Por que eu coloquei isso em um tópico separado? Porque já caiu em prova. E se já caiu em prova, eu gostaria de verdade que a gente não cometesse esse erro. O que caiu em prova é óbvio. Foi perguntado se é possível existir erro de tipo em crime omissivo impróprio. Então eu já vou responder para vocês. A resposta é sim. É possível. É possível. E como seria? Bom, eu vou dar um exemplo agora para os senhores. Vamos exemplificar. Vamos supor, amigos, certo? Vamos supor que o indivíduo, ele é um garante, tá? Um salva-vidas. Não tem garante melhor, né? Um garante que pode, ele tem possibilidade de salvar as pessoas na água e deve. Deve porque ele tem uma relação contratual. Ele assumiu a responsabilidade. Ou é do corpo de bombeiros e tem por lei. Ok. Ele vê um indivíduo na água fazendo alguns gestos.
Só que ele percebe que é um local relativamente raso. E ele acredita ali que aquele indivíduo está fazendo alguma gracinha ou está brincando com outros amigos. Na verdade, outras pessoas socorrem aquele indivíduo e ele sai morto da água. Nós temos aqui a figura do matar alguém. Todavia, contudo, meus amigos, contudo, esse salva-vidas errou nesse elemento aqui, no matar. Ele não sabia que estava matando. Ele desconhecia estar matando. Isso é o erro de tipo. Ele errou quanto a um dos elementos. Naquele outro exemplo foi no coisa alheia. Aqui foi no matar. Então, se vier uma questão em prova perguntando se é possível a ocorrência do erro de tipo em crimes omissivos impróprios, a resposta é sim, é perfeitamente possível. Certo? Muito bem. A partir de agora, a diversão começa. A partir de agora, vai ficando legal. Número 3. Espécies. Sim, nós temos, meus amigos, espécies de erro de tipo. Basicamente, são duas. Nós temos o erro de tipo essencial aqui está, essencial, e temos o erro de tipo acidental. Aqui está no quadro para vocês, então, as duas espécies. Erro de tipo essencial, erro de tipo acidental. Qual é a diferença? A diferença, amigos, é que o erro de tipo essencial, ele tem uma característica. O agente não sabe o que faz. E o erro de tipo acidental? Também não. Ou seja, no erro de tipo, o agente não sabe o que faz. Seja ele essencial ou seja ele acidental. Mas então qual é a diferença? A diferença, pessoal, é que o erro de tipo essencial, ele pode excluir o crime. Ele pode excluir o crime porque ele pode esvaziar os elementos subjetivos do tipo penal, o que o Zaffaroni chama de cara negativa do tipo. Ele pode eliminar, e se ele elimina os elementos subjetivos, ele exclui o fato típico, que exclui o crime.
Então, o erro de tipo essencial pode excluir o crime. Já o erro de tipo acidental nunca excluirá o crime, porque suas elementares permanecem intactas. Nunca excluirá o crime. Os efeitos são outros. Certo? Professor, existem subespécies? Existem. O erro de tipo essencial, meus amigos, ele pode ser inevitável, também chamado de invencível, também chamado de excusável, mas também podemos ter o erro de tipo evitável ou vencível ou inexcusável. Aqui está. Toda vez que vocês enxergarem essas expressões, inevitável, invencível, excusável, evitável, vencível, inexcusável, primeiro, saibam que nós estamos falando de erro de tipo. Certo? E em segundo lugar, nós estamos falando daqueles que podem excluir o crime, que é o erro de tipo essencial. O nome já demonstra para nós, né? Erro de tipo essencial. Já o erro de tipo acidental, ele tem espécies? Tem. Ele pode ser um erro sobre a pessoa, pode ser sobre o objeto, pode ser sobre as qualificadoras, pode ser sobre o nexo causal, pode ser na execução, e podemos ter ainda o chamado resultado diverso do pretendido. 6 possibilidades sobre a pessoa, sobre o objeto, sobre as qualificadoras, sobre o nexo causal, na execução e resultado diverso do pretendido. Esses 3 últimos nós chamamos ainda de crimes aberrantes. Crimes aberrantes ou delitos aberrantes, como os senhores preferirem, certo? Bom, o que acontece, pessoal? A gente precisa organizar nossas ideias. E eu preciso começar por algum deles. E é óbvio que eu vou começar a trabalhar com vocês essa modalidade aqui, o erro de tipo essencial. Depois que eu concluir o erro de tipo essencial, tudo bem, aí nós vamos falar sobre os acidentais. Essa é a ordem que nós vamos trabalhar e que vai ser melhor para nós,
certo? Então, o que eu vou fazer agora? Tudo que está aqui de acidental, eu vou eliminar, até porque vocês já anotaram aí. Então, ó. Tchau. Matamos, liquidemos. Sobrou o erro de tipo essencial, aquele que o indivíduo não sabe o que faz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus amigos, que ele não sabe, ele não tem consciência de que está praticando uma conduta típica, prevista na lei como crime. Ele desconhece essa característica. Talvez alguém vai perguntar, professor, mas como isso funciona? De que maneira isso se dá? Bom, eu vou explicar, amigos, isso, mas na próxima aula. Agora é a hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho, e daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta para dar continuidade e prosseguimento à nossa matéria. Aguardo ansiosamente vocês. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.